Olá, meu nome é Roberta e seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Lembramos que nossas gravações respeitam os protocolos de segurança contra a disseminação do coronavírus e hoje a gente vai falar sobre as perspectivas da pecuária goiana em 2022. Já desde antemão, convidamos a nos seguir nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Olá, meu nome é Eduardo. A gente vai tratar agora de um desafio agora para a pecuária goiana em 22, diante do contexto que aconteceu ano passado. Foi um ano bem complicado em regra geral para todos os produtores. E a gente vai trabalhar um pouquinho do que o futuro pode estar apontando aí. Olá pessoal, meu nome é Luiz, também sou sócio do VFA e hoje a gente tem o prazer de receber aqui para conversar com a gente o José Ricardo Caixeta Ramos, que é Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da CEAPA. Olá, sou José Ricardo, Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. É um prazer estar aqui com vocês e abordar esses temas tão importantes para o agronegócio goiano. Bom, primeiro é um prazer receber o senhor aqui. Desde já também a gente agradece a liberação da secretaria, para a presença do senhor. E assim, além do cargo que o senhor exerce, o senhor também é produtor rural, produz aí gado de corte e aves, Então a gente traz aqui hoje uma análise técnica de produtor rural também. Bom, em 2021, a gente teve o combo de problemas dentro de uma produção rural, Tivemos uma crise hídrica, no primeiro semestre, ali a seca foi muito pesada para nós. Nós tivemos em algumas áreas um frio descomunal também no segundo semestre, levando a algumas geadas, Nós tivemos uma derrubada considerável do preço da arroba, muito causado por conta da China impossibilitar a exportação de bovinos para o país. E foi assim que a gente finalizou 2021. Como é que a gente tem a pecuária, especificamente aqui a nossa pecuária goiana, para 2022? Qual que é o cenário? Olha, nós iniciamos o ano com uma perspectiva positiva. Quando se trata de um 2021, como você já abordou, com toda essa problemática que nós tivemos, clima desfavorável, uma alta expressiva nos custos de produção, às vezes as pessoas de fora enxergam que uma arroba alta, que por boa parte do ano, mas talvez não conseguem fazer a análise do custo de produção que subiu muito acima do preço da arroba. E aquela distorção que nós tivemos no segundo semestre nas exportações, quando no planejamento do produtor ele não esperava aquela ruptura das compras da China, que abalou significativamente o preço da arroba, a confiança dos produtores, dos frigoríficos. Então, foi um momento de muita tensão no meio pecuário. Apesar de que nós sempre tivemos toda a segurança em relação à qualidade da nossa carne. Um problema pontual, mas a gente sabe que isso é muito explorado. A China tem esse viés e sempre está explorando questões pontuais e ela leva para o lado comercial. Então, é uma oportunidade que ela teve, mas nós tivemos aí o nosso Ministério da Agricultura, as autoridades agindo rapidamente, e no final do ano tivemos a boa notícia da retomada da China, da liberação das compras brasileiras novamente, apesar de que o ritmo muito abaixo daquele que estava acontecendo antes da interrupção. A gente vê nesse caso que, primeiro, a maioria das pessoas não tem ideia, mas para o produtor não importa basicamente o preço da arroba, assim como não importa também o preço da saca de soja, importa a troca, Quanto custa produzir aquela arroba, quanto custa produzir aquela saca de soja. Como o senhor mencionou, quando subiu o preço da arroba, as pessoas não sabem, mas também os custos de ração, de custo até mesmo de locação de gado numa área também, os aluguéis de pastagem subiram rapidamente também. A gente vê que os custos dispararam. Diante desse contexto, assim, o senhor vê uma perspectiva de uma normalização de custos para o produtor esse ano, ou o senhor ainda sente que pode ter essa manutenção dessa escalada de preço que foi acima da subida do preço da arroba? Eu faço uma análise da seguinte forma: essa safra 2021-22 ela vai ser muito mais
favorável do ponto de vista climático. Então nós vamos ter uma recuperação da safrinha, que nós tivemos uma quebra histórica o ano passado, faltou chuva no início da primeira safra, que empurrou a segunda safra para frente, e aí a chuva interrompeu antes do esperado, do necessário para que aquelas culturas se consolidassem. Então nós tivemos uma quebra significativa, e o milho é um insumo muito importante nas cadeias pecuárias, não só para a bovinocultura, mas como para o frango, o suíno, a pecuária leiteira. Mas para esse ano nós temos uma expectativa muito boa para o centro-oeste. Mas para o sul do Brasil nós temos percebido que a quebra de safra lá vai ser uma coisa talvez assim histórica, porque o clima lá realmente está muito seco, a primeira safra já se perdeu. Nós temos aí agora uma esperança para que a segunda safra de milho, pelo menos ela consiga se estabelecer e obter uma produtividade. Por outro lado, eu também vejo um mercado mundial ainda demandando, né, da nossa produção. Então eu acredito que nós vamos permanecer ali com o preço nesses patamares, talvez um pouco melhor. Vejo também o cenário político ali trazendo algumas incertezas para o futuro, né, em termos de planejamento. Nós vamos passar por um processo político muito imprevisível do ponto de vista para que lado o Brasil vai querer seguir. Nós vemos aí que a América Latina é uma guinada para a esquerda, nos outros países vizinhos. E também, eu vejo também que toda a problemática, ela serve de amadurecimento para a cadeia. Toda essa problemática, o produtor ele precisa tirar proveito. Mesmo dentro de todo o cenário negativo, a gente tem que buscar alguma coisa positiva, que é o amadurecimento. Eu vejo que nós precisamos buscar incrementar a tecnologia dentro das nossas fazendas. Nós já temos ainda um espaço muito grande para avançarmos em termos de produtividade, avançarmos em termos de sustentabilidade da cadeia. Nós temos que buscar agregar esse valor ambiental que a nossa carne ela tem, né? A nossa produção, a nossa pecuária de corte, muitas vezes ela é atacada de forma injusta, como alguns episódios agora recentes, e a nossa pecuária de média e alta tecnologia, pelo contrário, ela é uma pecuária que ela traz números muito positivos do ponto de vista sustentável, né? Nós temos aí um balanço muito negativo em relação ao carbono. A nossa pecuária de média e alta tecnologia, ela sequestra muito mais carbono do que ela emite. Isso são pesquisas feitas pela nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, que é a maior e mais respeitada empresa pública de pesquisa agropecuária do mundo. Então, nós temos que levar também para esse viés positivo da cadeia. Nós temos uma agricultura que já avançou muito em tecnologia, em gestão, e a pecuária de corte ela também precisa avançar nesse sentido, mesmo porque a competição com a agricultura ela já está estabelecida no campo, né? Cada vez mais a soja, o milho, os grãos avançando para as áreas de pastagem, e nós temos um mercado que nos cobra isso constantemente, mas também nós precisamos ter a competência de fazer aquilo que o mercado tem, mas agregar esse valor. Nós temos que mostrar para o consumidor, a gente faz, mas tudo isso tem custo, né? E a gente precisa agregar esse valor ao nosso produto. Dentro de todo esse contexto que o senhor falou, a gente está dentro de uma cadeia que ela é muito ampla e tem muitos fatores externos, né? Não é só o que a gente produz dentro das propriedades. Nós temos aí, igual o senhor falou, um fator político, a gente tem fator de relações internas, a gente tem relações externas, a gente tem fatores econômicos. Então, assim, não é sempre que a gente vai ter um ano tranquilo de produção, né? É comum que 2021 volte a existir na vida dos produtores em anos sequentes. E dentro desse fator de tecnologia, eu acho que também tem um fator muito de gestão do produtor, né, para que esses danos externos não impactem de forma tão forte na produção, né, para que ele continue mantendo na atividade. Mas hoje, a pecuária goiana, ela já está inserida nessa questão tecnológica, de sustentabilidade. A gente pode falar hoje que os produtores goianos, os pecuaristas goianos, eles já trazem para suas propriedades uma tecnologia média que realmente seja sustentável e produtiva?
Nós temos aí observado que esse viés tecnológico e de gestão da pecuária de corte, ele tem avançado e ele vai avançar agora num ritmo ainda maior. E eu te garanto que é uma necessidade de mercado. Aquele produtor que não buscar esse caminho, ele pode ficar pelo caminho, porque, como nós já dissemos, a agricultura ela já está num estágio de visão empresarial já bem avançado, e nós precisamos seguir para esse caminho. Nós temos aí hoje uma produtividade muito alta dos grãos, e quando nós observamos as fazendas que já estão já com esse nível de gestão, com esse nível de tecnologia, de média para alta tecnologia, com resultados econômicos financeiros até superior às fazendas de grãos. Então, não tem por que o produtor deixar de seguir isso. Eu vejo como uma necessidade de mercado, uma necessidade de sobrevivência daquele empresário rural. A gente estava conversando ali antes de começar a gravar, né? Falando sobre o impacto que tudo isso gerou para o consumidor final de carne, que a carne vermelha subiu bastante e as pessoas começaram a buscar alternativas para carne suína, aves. Aí eu queria que o senhor desse um panorama geral assim, sobre a produção de aves e suínos aqui no estado e dentro dessa perspectiva de tecnologia, competitividade, sustentabilidade. Eu sou um produtor de frangos, então talvez seja um pouco, eu fale um pouco apaixonado por essa atividade. Mas não é isso. Quando a gente olha pelo lado técnico, a revolução que aconteceu dentro da cadeia de aves e de suínos, ela trouxe para essa atividade um destaque nacional e internacional muito forte. Hoje o Brasil é o principal produtor de frangos do mundo, não o maior, né, que os Estados Unidos ainda estão um pouco à frente nosso, mas nós somos os maiores exportadores, nós temos os melhores produtos, né, o produto mais, vamos falar, um produto com status sanitário e de qualidade do mercado incontestável. Nós hoje fornecemos para mais de 165 países do mundo. Isso foi devido a essa revolução tecnológica. Há 40 anos atrás o Brasil nem era conhecido como produtor de frangos, era aquele frango tradicional, né, o caipira das fazendas e tal. O Brasil hoje tem uma produção de destaque, porque a tecnologia veio, revolucionou isso. Então, como eu disse um pouco antes da nossa conversa, um empresário de frangos hoje ele sabe em tempo real qual o ganho de peso, qual a conversão alimentar, 70% do custo daquele frango é da ração. Então, essa gestão dentro da pecuária de frango, eu vejo ela se transferindo, né, e migrando também para a pecuária, a bovinocultura de corte, para a bovinocultura leiteira. Né? A suinocultura está muito avançada nesse sentido, porque hoje a suinocultura também usa esses métodos de gestão. Quando a gente percebe a genética dos suínos, do frango, ela tem avançado muito. Então, para nós é um caso que de sucesso dentro do nosso agronegócio, assim como é também a produção de cana, a produção de grãos, mas na pecuária de corte, indiscutivelmente, nós temos que seguir e trilhar o caminho da avicultura, sim. O senhor mencionou aí, né, sobre a genética, né, das aves, dos suínos. E a gente sabe que, historicamente, o Brasil sempre teve uma genética bovina que vem melhorando assim, né, ao longo dos anos, a ponto de a gente já ter alguns resultados bem expressivos. O senhor vê Goiás como sendo um dos destaques hoje no país com relação a essa genética bovina? Como que a gente está com isso? A gente está exportando esse tipo de tecnologia para outros lugares, né, vendendo sêmen, vendendo ovo. Como é que o senhor está vendo esse sistema hoje aqui em Goiás? Goiás, eu sempre falo, como ele está no coração do Brasil, ele se favorece por essa posição geográfica. Daqui a gente consegue distribuir para todo o Brasil. Mas o Brasil hoje já ficou pequeno para a pecuária goiana. Nós exportamos para vários países. Nós temos aqui grandes empresas de genética, né? Nós temos aqui... e eu te falo que há 20 anos atrás, um produtor, quando ele ouvia 25 anos, 30 anos, quando ele ouvia falar em fecundação in vitro, ele achava que era, né, uma... Ficção científica. Exatamente, esse nome que eu estava buscando.
Não, hoje, vou até te contar o que é o Sebrae tem feito em parceria com a FAEG, FAEG Senar. É uma parceria que está levando fecundação in vitro, inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, para os produtores com subsídio, né, de acordo com o grau de relacionamento desse produtor com o sistema FAEG, o subsídio ele vai aumentando, ou seja, é uma tecnologia que ela revoluciona a produtividade e, ao mesmo tempo, ela está mais acessível. Ela está mais acessível, ela está totalmente acessível. Se a gente comparar, às vezes, uma IATF com uma monta natural, a IATF hoje talvez seja... mais barato. Se você colocar em números, mas quando você coloca a viabilidade, porque o retorno econômico-financeiro é muito superior do que uma monta natural, eu não tenho dúvida. O que facilita no manejo de uma fazenda também, assim como a IATF. Até se falando em genética, né? Quando às vezes se a gente colocar no papel, teoricamente, às vezes não vai bater ali, mas quando a gente faz uma análise a longo prazo, aí, até da genética que a propriedade ganha, né? Em você formar bezerros ali de acordo com qual é a sua produção, isso aí entra no cálculo e já compensa bastante. Dentro dessas tecnologias que o senhor falou, a gente conversou um pouquinho ali sobre algumas propostas de fazendas com agricultura familiar, também levando um pouco de tecnologia para a agricultura familiar, né? Tanto para a pecuária quanto para a agricultura, isso já é uma realidade aqui em Goiás. As propriedades de agricultura familiar também já estão ficando tecnológicas a ponto de comercializarem tanto quanto fazendas médias? Sem dúvida, o mercado ele está aí ávido por produtos do agronegócio. Eu te falo que cada produtor ele tem a sua vocação. O grande produtor ele tem a sua vocação em grãos ou na pecuária de corte. A agricultura familiar, sem dúvida, ela tem a sua vocação em algumas atividades específicas. Eu cito aqui a fruticultura como sendo uma atividade assim, que encaixa perfeitamente naquele perfil, porque ali você tem a mão de obra da família. A dificuldade, por exemplo, que um grande tem com mão de obra, o pequeno ele não tem, porque ele tem a própria mão de obra. E as tecnologias hoje estão muito disponíveis, como eu disse, e acessíveis a esses produtores. E o Estado tem trabalhado para trazer esses produtores que há muitos anos ficaram marginalizados para dentro de um mercado produtivo, de uma atividade econômica e assim criando emprego. E aqui eu te trago um exemplo. Uma fruticultura, por exemplo, como nós fizemos uma missão técnica para Juazeiro e Petrolina, levando alguns produtores da agricultura familiar do Nordeste goiano, onde a gente tem a intenção, nós temos um projeto já para a implantação de um polo de fruticultura. Uma propriedade específica de produção de uva, por exemplo, 3 hectares, é uma propriedade pequena, né? Para nós aqui, realidade de Goiás. Lá em 3 hectares de uva, aquele produtor ele emprega 50 pessoas direto. Tá? São empregos diretos, não estou contando os indiretos. E aí em 3 hectares. Se você pegar uma fazenda de grãos, qual que é essa proporção? 1 para 70, 1 para 80 hectares? Ali não, ele em 13 hectares dá o quê? Quase 5, né? Quase 4 empregos por hectare. E gerando uma receita muito grande. Né? Nós fizemos uma conta rápida, ele produz ali, média, 45 toneladas de uva por hectare. Ele estava vendendo a uva que ele exporta a R$ 6,50 o quilo, aqui no mercado interno é R$ 4,50, você faz uma média rápida ali, em torno de R$ 5,00, então 225, 230 mil reais de receita bruta por hectare. Ou seja, a agricultura familiar tem um potencial muito grande. Mas vamos voltar para Goiás. Aqui em Cristalina nós já temos produtores, inclusive pequenos produtores. Um produtor de 15 hectares já exportando até Monha. Tá? Produtor simples que buscou a tecnologia, buscou assistência técnica, capacitação. Hoje ele consegue produzir e exportar fruta com alto valor agregado. Né? E a fruta ela vai ser, já é inclusive, né, uma grande oportunidade de mercado, né, de exportação, e um mercado interno que a cada vez mais tem buscado uma alimentação mais saudável, né, com mais segurança ali do ponto de vista também de ambiental e de qualidade. Concluindo, a gente pode falar que a nossa carne, a nossa fruta, os nossos grãos são seguros para o consumo das pessoas, e dar um destaque assim um pouquinho sobre como que é diferente o modelo mais
ligado aos orgânicos, né? Por que o custo dele é mais alto e a agricultura e a pecuária mais convencionais tem um preço um pouco menor com relação à gôndola mesmo, o preço lá na gôndola, na ponta final. Nós que somos produtores sabemos o quanto é complicado produzir sem o uso de certos produtos, né, que nós chamamos de defensivos agrícolas, assim como nós, quando a gente quer, por exemplo, sair no sol, nós temos que usar um protetor solar. Né? Nós temos a gente sente uma dor no joelho ou uma dor de cabeça, a gente recorre a um analgésico. A planta também é dessa forma, então ela precisa de alguns produtos para que a gente possa conduzir aquela produção, né, e ela tenha uma produtividade satisfatória. Quando a gente parte para o orgânico, a gente corta toda a utilização de químicos dentro daquela produção, daquela propriedade. Ou seja, aquela produção ela fica muito mais vulnerável a ataques de pragas, de intempéries, inclusive, e a produtividade tende a cair. O custo ele sobe significativamente. Tá? É um nicho de mercado importante porque nós temos uma parcela do consumidor que ele tem essa opção. Então, para aquele produtor que quer produzir orgânico, quer ter o mercado está aberto para aquilo. Mas, porém, quando a gente percebe uma população crescente mundial, né, que nós, para 2050, a gente tem uma perspectiva de 9 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo, ou seja, nesses próximos 28 anos nós vamos ter mais 1,5 China de consumidores, o orgânico talvez ele vá na contramão desse aumento de produção que o mundo necessita. Então o hemisfério norte ele já está saturado, ele não consegue mais aumentar a área, a produtividade também muito pouco de potencial para aumento, então só para o hemisfério sul. E nós temos que ter essa visão de que o Brasil, principalmente como um país continental, o Brasil tem uma expectativa de atender 40% desse aumento da demanda de alimentos no mundo. Mas nós temos, por exemplo, Goiás está muito preocupado com esse cenário. Goiás foi pioneiro na criação de uma lei para bioinsumos. Né? O Goiás está criando um ambiente favorável para que a gente possa estar caminhando para uma substituição técnica, tá? e economicamente responsável daqueles produtos químicos que a gente não pode chamar de muito aquela mídia negativa coloca uma outra nomenclatura, mas os defensivos químicos por defensivos biológicos. Essa lei ela vai revolucionar toda a nossa produção, tá? Com o passar do tempo, mas isso é gradual, é lento. Tá? E essa lei vai criar esse ambiente favorável do ponto de vista tributário, para pesquisa, para aplicação prática nas propriedades. E isso vocês podem depois buscar essas informações, e os outros estados têm buscado nessa lei também como referência para poder multiplicar isso para o Brasil. E Goiás foi pioneiro. E do ponto de vista de segurança, eu queria só reforçar para vocês, nós temos uma empresa de defesa sanitária, que é a Agrodefesa, que dentro do governo nós não temos nenhum órgão que tem vamos falar assim, um status técnico de qualidade humana ali, de técnicos com a capacidade que tem a Agrodefesa. A Agrodefesa é muito bem aparelhada, tanto do ponto de vista de equipamento, de pessoal principalmente. Então, a nossa produção ela é segura sim. Eu falo com toda a tranquilidade que o consumidor, que Goiás ele tem um produto saudável, seguro do ponto de vista sanitário e de qualidade. A gente tem produtos saudáveis, a gente tem uma produção do agronegócio, desde que regularizada e legal, sustentável e buscando sempre maior sustentabilidade, e com isso também preservando o meio ambiente, também coadunando com maior produtividade, né? Vamos agradecer a presença do senhor aqui. Novamente, foi um prazer tê-lo aqui. Agradeço novamente à Secretaria pela liberação. Vamos encerrando mais esse episódio do Conversa Agro. Lembrando para nos seguirem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Obrigada. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Eu quero agradecer
pela oportunidade e nós estamos sempre à disposição de vocês para estar sempre debatendo, trazendo tudo aquilo que a gente tem feito na Secretaria e falando sobre o nosso agronegócio. A gente agradece a abertura que o senhor trouxe para a gente aqui, né, as informações, e fica muito feliz que tenha gente dessa perspectiva debatendo o agro aqui no nosso estado. A gente agradece novamente a presença. Esse foi o nosso primeiro programa de 2022, foi um excelente retorno do último programa que a gente gravou para esse e fiquem conosco até a próxima.